Estamos ao vivo nos dois, tanto no Face quanto no Insta. Maru? Oi, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo, só precisaria ver se o pessoal que está tanto no Face quanto no Insta, se as pessoas estão ouvindo bem ou se está dando eco, delay. Alguém pode dar um alôzinho para a gente, pessoal? Como é que vocês estão ouvindo? Que como nós estamos com as duas gravações ao mesmo tempo... Deixa eu ver aqui. Eu acho que está tudo bem, Malu, e de repente, assim, só cuidado quando você respira, para não respirar no microfone. Porque vai dando... Karen, se você puder dar um alôzinho para a gente de como está o som, a gente te agradece. Eu olhei aqui no Face do computador, aparentemente tá bom, viu, Fátima? Eu acho que está tudo bem. Só precisa ver se não, para quem está ouvindo, se não está ouvindo, não está dando delay, mas eu acho que não está, não. Ok. Tem outra pessoa já no Face. Olha, a Roseli está dizendo que está ok. Obrigada, Roseli. Que bom que está no Face, está ok. O Alexandre está falando também que está ok. Malu, sabe que eu acho que a gente pode, inclusive, nem ir para outra, já ficar aqui. Eu também acho. Mesmo que a gente tenha começado um pouquinho antes, né? A gente só vai ter que terminar um pouco antes, porque o Insta ela tem um limite, né? Chega uma hora que ele fala, deu. Acabou. E aí a gente tem que parar. Mas enquanto a gente pode começar, né? Pode começar a esquentar aqui. Eu acho melhor, porque se nós formos mudar de equipamento, pode não dar certo as duas conexões. Melhor manter aqui também, né? Manter aqui. O Claudinei é ótimo. Ele está dizendo assim, tá bom, mas se não respirar, aí ela morre. Gracinha. É só não respirar no microfone. Bom, pessoal, vamos lá, já que vocês estão... Então, vocês estão aqui, eu quero agradecer imensamente a participação de vocês, porque eu sei que a Malu estava dizendo que tem um bando de live por aí, o pessoal agora pegou mania de fazer live, né? E acho muito bom, porque quer queira, quer não, as pessoas estão cada vez mais buscando fazer, e buscando compartilhar, e buscando, eu acho que construir isso que está acontecendo, né? Porque a gente não sabe exatamente para onde que nós vamos e a gente precisa construir mesmo e a gente precisa conversar um pouco com várias pessoas. Então, para quem não me conhece, eu sou Fátima Mota, né? Então, nós estamos com 5 minutos ainda de prazo para o pessoal chegar, então tem a impressão que ainda as pessoas vão se reunir em seguida. Mas, para quem não me conhece, então, eu sou Fátima Mota, sou sócia-diretora da Fátima Mota Treinamentos, nós estamos aí no mercado há mais de 30 anos, já treinamos mais de 30 mil líderes, então é um número bastante significativo, e a nossa missão, basicamente, é a ampliação de consciência como caminho para o desenvolvimento humano, né? Então, tudo que nós fazemos, a gente tem como objetivo a ampliação de consciência para o desenvolvimento da humanidade, o que não é nem um pouquinho fácil nesses momentos que a gente está passando, onde parece que a nossa consciência está ficando um pouco travada, né, em alguns assuntos. Então, por isso que eu acho que é um momento bem importante para a gente poder conversar com pessoas, né, e nós, da FM, fazemos vários trabalhos com várias formas, né? Então, estou contando um pouco para vocês, até para a gente poder chegar no horário certinho. Então, o que nós temos feito?
Primeiro, a gente tem feito uma roda de diálogos com líderes, então toda quinta-feira, às 6 horas da tarde, nós fazemos uma roda de diálogos com líderes. Toda sexta-feira, nós fazemos uma live específica, então a última live, aliás, foi muito boa, também eu gostei bastante do tema, que foi, a antepenúltima foi sobre aprender, e a última, né, de ontem, de sexta-feira, foi bem interessante, porque nós trabalhamos a questão da simplicidade, né? E eu estou pensando, na próxima sexta-feira, trabalhar a questão da reclamação, o quanto que a reclamação, ela ajuda ou atrapalha nesses novos tempos, né? E o que nós temos que fazer com ela. E de domingo, a gente tem feito essa live com a Maria Luísa Delavi, que é uma baita parceira, né, uma pessoa assim que eu tenho um grande orgulho, honra de estar aqui com ela, porque ela tem vários atributos que eu considero assim indispensáveis, né? Uma competência dela é a personalidade, o caráter, né, a seriedade, a integridade, o quanto que a Malu tem uma postura bonita diante da vida e uma postura firme diante da vida e, ao mesmo tempo, verdadeira e, ao mesmo tempo, muito humana. E coisa que, às vezes, a gente não consegue enxergar numa executiva que chegou onde ela chegou. Então, a diretora de recursos humanos da Scania, né, não é brincadeira chegar num posto como esse, num cargo como esse, e mantendo toda essa integridade, todo esse jeito, né, que faz com que a Malu seja uma das pessoas que eu mais prezo, né, em termos de amizade e em termos de profissionais que estão no mercado. Então, é um prazer imenso fazer esse trabalho com ela de domingo. Então, nós estamos fazendo basicamente esses três movimentos. Aproveito para dizer para vocês que sábado que vem eu vou ter um curso online de liderança à distância e no outro sábado um curso online sobre introdução ao Enneagrama. Então, quem quiser, quem se interessar, entre em contato, porque são cursos que estão bem legais e bem apropriados para o momento, tá? Mas agora nós estamos bem no tempo, são 16h59, vamos começar. Malu, eu queria que você começasse falando um pouquinho quem é a Maria Luísa Delavi, qual a tua experiência, quem não te conhece, saber um pouquinho de você. Tá bom, Fátima. Obrigada, gente. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Assim como a Fátima comentou, nós estamos aí numa jornada de desenvolvimento de pessoas há alguns anos, que a gente trabalha juntas, em diversas formatações de trabalho, seja a Fátima ajudando a gente no desenvolvimento pessoal da Scania, seja alguns outros trabalhos extras que nós fazemos, alguns de estudos, algumas discussões, e agora, mais recentemente, por conta da pandemia, a gente está fazendo live junto, né? Então... Mas a gente não pode deixar de dizer que a gente fez psicanálise juntos, Malu. Isso. Foi um evento, assim, especial, né, as duas fazemos nossas vidas. Fomos alunas, né, amigos de escola, juntas, sentamos no banco, fizemos a prova, conversamos, tudo, e eu resolvi fazer psicanálise, porque eu queria estudar alguma coisa diferente, e aí convidei a Fátima, ela aceitou, e hoje a gente, além do que a gente já faz, a gente também faz uns atendimentos aí, nos horários livres, que a gente caça de qualquer forma, para ele surgir, para a gente ter tempo de atender as pessoas, mas assim, um trabalho brilhante, que como nós somos de RH, eu acho que contribuiu muito para o nosso trabalho, porque a gente acaba usando muito da psicanálise em quase tudo que a gente faz, e ajuda muito a gente lidar com as pessoas. Então, nós estamos aqui hoje para falar mais um pouquinho desse momento, desse desafio que o mundo está vivendo, que as pessoas estão vivendo, e que nós não sabemos direito como vai ser daqui para frente, o que nós vamos encontrar e como que nós vamos até lidar com isso. Então, o que a gente acredita é que conversar a respeito é o que nós podemos fazer no momento, e essas conversas, elas ajudam muito a gente a refletir e trocar ideia e experiência com outras pessoas, e isso vai enriquecendo o nosso aprendizado nessa situação inusitada que a gente se encontra, né? Então, Fátima, mais uma vez, obrigada pelo convite, é uma honra para mim estar aqui e dividir esse espaço com você. Eu que agradeço. Malu, deixa eu te falar uma coisa, as pessoas estão dizendo que a tua voz está tendo retorno, então, eu pedi para você só levantar um microfone seu e falar sem esse microfone, talvez, levanta, você não pode levantar, isso, eu acho agora.
Continua. Eu acho que não, agora tá bom, né, Ana? Eu acho que agora ficou ótimo, Malu, porque tá bom, então. É que quando você fala com o microfone, acaba dando retorno. Paula, tudo bem? Eu acho que agora ficou bom, tá? Mas tá ótimo, então. Eu acho que ficou bem. É porque é o microfone que vai dando o retorno, tá? O retorno, tá ótimo. Bom, pessoal, então, agora feitas as devidas apresentações, né? O que a gente vai conversar? Assim, pra vocês terem ideia, eu e a Malu não conversamos antes, né, Malu? Até hoje não. A gente não conseguiu conversar por conta do volume de coisas que a gente acaba tendo. Então, a ideia é que a gente faça um bate-papo livre mesmo, inclusive vai ficar muito importante, é fundamental que vocês façam as perguntas de vocês. Então, eu acho que tanto vocês, quanto eu, quanto Malu, vamos bater um papo aqui sobre o retorno, tá? Malu, eu não sei o que você pensou no primeiro momento, mas talvez a gente pudesse falar o seguinte, da semana retrasada que a gente falou, né? Para essa semana, tem alguma novidade na área de pessoas que você queira compartilhar, Malu? Eu acho que surgiram algumas novidades, até pelas conversas que a gente vem fazendo e pelo acompanhamento que a gente faz com as pessoas. Nós temos alguns cenários que estão se apresentando, seja pelo governo, pelas prefeituras, pelas próprias empresas, pela área da saúde, que vai demandar uma adaptação. Então, o que nós estamos fazendo já é uma adequação desse novo normal que está se falando tanto, e preparando um pouco as pessoas, porque nós teremos muitas mudanças, e essas mudanças elas vão vir para ficar. Provavelmente, nós vamos ter um ajuste disso aí ao longo do período, assim que a pandemia se normalizar ou for inserida na nossa vida como uma condição também normal. E o que a gente vem trabalhando é preparar um pouco a expectativa das pessoas, porque nós notamos que quem está trabalhando em casa, ele imagina que quando terminar a quarentena, vai voltar ao trabalho, vai poder sair na rua e as coisas estarão iguais, e elas não estarão mais. Então, eu tive experiência já de alguns lugares que a gente, uma farmácia, um supermercado, e até na empresa, eu tive semana passada, e o cenário é outro. Né? Então, o nosso comportamento precisa de uma mudança grande. A gente recebeu agora, recentemente, alguns protocolos do Estado de São Paulo, orientando os estabelecimentos de como eles precisam se adequar para receber pessoas daqui para frente. E isso vai chocar um pouco a sociedade, eu imagino, a hora que a gente se deparar com isso, porque eu que estou envolvida com o tema desde o início, quando cheguei na empresa semana passada, me chamou a atenção as novas sinalizações, as novas orientações, e como nós vamos estranhar isso, lidar com isso e orientar toda a sociedade para que siga algo que é extremamente essencial para o nosso bem-estar. Eu acho que o que se apresentou nessas 2 semanas é bem essa situação, de que muda bastante. A adequação, não imagino que isso vai ser fácil, até porque nós, ser humano, temos um pouco de resistência às mudanças. E tem mais, nosso comportamento está muito enraizado, então mudar o comportamento vai demandar também um período. Só que esse período de transição entre o comportamento anterior e o novo é onde nós podemos não nos comportar como precisa e aí a gente cometer alguma falha que pode resultar em uma contaminação. Porque agora não se comportar adequadamente traz um resultado que pode ser bastante comprometedor. Diferente de outras mudanças que a gente já viveu, né? Malu, deixa eu te perguntar uma coisa. O que a gente sabe, por exemplo, de algumas mudanças que são básicas. O Silvio está dizendo que está dando eco, mas se der para... Eu acho que a gente não consegue tirar mais esse eco, Silvio, tá? É o máximo o que você puder colocar para trás o teu...
Isso. É melhor ver o máximo para trás, porque acho que é isso que está acontecendo. Mas o que, assim, a gente sabe, por exemplo, pelo menos algumas coisas, né, Malu, que a gente está sabendo. O espaço entre as pessoas, então a gente não vai mais poder ficar um em cima do outro, né? A gente vai ter que ter um espaço para trabalhar, um espaço para comer, né? Um espaço para entrar, quer dizer, tudo vai ter que ter um certo espaço. Mas a gente já vê isso na farmácia, a gente já vê isso no supermercado, né? Então, essas coisas a gente já está mais ou menos se ambientando. Mas que outra coisa que você considera que vai assustar as pessoas, vai impactar? Por exemplo, o posicionamento no restaurante, eu vou ter que sentar longe das pessoas, a utilização das máscaras, que a gente acaba não vendo, a gente vê parte do rosto da pessoa, e nós somos muito assim de olhar, ver, a gente fala muito do olho no olho, e se a pessoa está com uma expressão feliz, ou triste, ou brava, isso a gente não vai perceber com a máscara. Então, está indo, não está? Às vezes, o que eu noto, até o entendimento da voz fica comprometido, porque a voz fica mais difícil mesmo de sair o som. Então, se a gente está falando ao telefone com máscara, ou está fazendo uma call com máscara, como é que vai ser esse entendimento? Então, essa é uma mudança que eu acho que também vai ser, no primeiro momento, uma dificuldade de adaptação. E mesmo assim, quando se eu for abrir um comércio, por exemplo, abrir um shopping, a gente não vai mais poder andar como antes, as lojas vão ter restrições, então se você não poderá entrar se você não tiver com máscara, e a gente vê pessoas que não estão com a máscara, ou assim, eu até o elevador, e aí antes de eu entrar no elevador, eu esqueci de pegar a máscara. Tive que voltar, abrir o apartamento, entrar, pegar a máscara e tal, porque não pode mais assim. Então, são alguns hábitos que eu imagino que vão trazer um certo desconforto para as pessoas se adaptarem. Por enquanto, o isolamento social, de certa forma, a gente não está vivendo tanto isso, porque em casa a gente consegue ficar sem máscara e tal, mas no trabalho não vai ser permitido. E aí o nosso contato, e é um pouco do que a gente falou na live anterior, como que vão se dar os relacionamentos, né, com todas essas novidades aí, com a questão do limpar o ambiente de trabalho, a mesa, o computador, o mouse, o telefone, 2 vezes por dia. Então, eu tenho um kit de limpeza que eu vou ter que usar e fazer essa higienização. Lavar minhas mãos mais vezes ao dia, tomar muito cuidado para não pôr a mão na boca. Então, são questões aí que vão fazer com que exija muito mais atenção e cuidados da nossa parte como pessoa e da liderança como coordenadora de um grupo de pessoas, né? Que se tiver alguma coisa errada, vai ter que chamar a atenção. Pois é. E eu imagino que assim, vai ser alguma coisa que a gente vai precisar tomar. Então, pegando 2 coisas que você falou que são super importantes, né? Primeiro, a questão da comunicação. Se hoje a gente já tem problema de comunicação com o rosto limpo, né? Com o rosto aberto, nós vamos precisar realmente parar para prestar atenção e falar. Eu acho que não tenho certeza, nós vamos precisar ser muito assertivos, muito diretos, muito claros na nossa comunicação, não ficar dando rodeio, porque tudo vai exigir um tempo, primeiro, que a gente não tem, e segundo, que esses meandros vão deixar a gente ficar muito mais entediado, no sentido com problema, sei lá, porque, veja, qual que é o grande ponto que a gente tem que colocar, né? Se eu tenho que dizer eu preciso disso, quanto mais eu falar, mais confusão vai dar na hora do entendimento. Então, né? E a questão, assim, como eu preciso olhar para as formas como eu olho. O Silvio está colocando assim, vamos aprender a falar com o olhar. É verdade, Silvio, agora você imagina, né? O que eu posso entender do olhar. Você me olha e eu acho que você está me olhando feio. Você me olha e eu acho que você está me criticando. Então, nós vamos ter que reaprender e tomar muito cuidado para não ter percepções inadequadas, né? Eu acho que esse é um ponto importante que você falou. Um outro ponto
importante que a Malu está trazendo é a história que nós vamos ter que lavar muito mais a mão, vamos ter que estar... E isso tudo, na hora que eu não fizer, eu vou ter um colega do lado que vai de alguma forma, não vai gostar dessa postura minha. Eu vou ter algum colega meu que vai me criticar. E olha o papel do líder, como vai ser importante para evitar que hajam problemas exatamente em função desses olhares inadequados, essas posturas inadequadas e medo, porque na realidade quem vai estar fazendo isso faz porque vai ter medo, porque se a outra pessoa não lavar o teclado, não limpar o teclado, se a outra pessoa não limpar, sei lá, o que pode acontecer comigo, né? Exato. E nós temos na empresa, né, todo mundo tem equipamentos de utilização comum. Então, por exemplo, uma impressora é uma por área, todo mundo coloca a mão na impressora. Então, cada vez que eu for usar a impressora, eu vou limpar. Ou quando eu termino de usar, eu limpo para o próximo. Então, são questões que nós vamos precisar começar a discutir como é que a gente vai se adequar. Então, armário de uso comum, cadeiras, que às vezes você compartilha e você põe a mão. Então, se todo mundo tiver com a sua higiene sempre em ordem, a gente vai ter um resultado bom. Agora, se a gente percebe que pessoas não estão fazendo o cuidado necessário, nós vamos precisar falar. E como que essas pessoas vão receber isso e como que eu também vou falar, porque abordar isso também não é uma questão fácil. Então, acho que assim, o que a gente tem falado em algumas reuniões e que eu pretendo fazer com a minha equipe, combinar com eles uma forma de lidar com isso e de como que nós vamos dizer para o outro se o outro esqueceu de fazer algo e para que isso seja combinado previamente, para que não soe como uma crítica, uma repreensão ou alguém que quer mandar o que você tem que fazer, para não gerar um problema de relacionamento. Acho que vai ter que combinar, fazer um acordo de novo, né, para esse momento diferente que nós vamos ter que passar. Então, assim, se eu esquecer de fazer algo, me avisa. E eu não vou ficar chateada com isso, né? E olha só que interessante, a gente estava num movimento de compartilhar tudo, né? Então, assim, eu não tenho mais lugar para sentar, muitos escritórios estão assim, né? Eu não tenho mais lugar, não tenho mais o meu lugar, eu não tenho mais a minha sala, eu não tenho mais a minha cadeira. Existe uma mesa, né? Um mesão, onde todo mundo chega lá e pluga o seu computador e sai trabalhando, né? Então, é um local absolutamente coletivo. Como isso vai ser limpo, como isso vai ser, de alguma forma, compartilhado pelas pessoas. E sabe uma coisa, Malu, que eu acho interessante? Eu fiz uma live na quinta-feira passada sobre isso, né? Quais são as preocupações dos líderes na volta? Essas preocupações eu não vi de ninguém ainda. A preocupação ainda está, olha, todo mundo está com o seu laptop, todo mundo vai ter o home office. Tá, vai ter o home office, mas também não vai ter o home office, né? Como que nós vamos lidar com quem vai ficar em home office e quem não vai ficar em home office? Não é todo mundo que está bem em home office. Várias pessoas podem ser que estejam, mas muitas não estão. Como é que eu faço na hora que eu recebo essas pessoas? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando também? Assim, qual vai ser o ritmo das pessoas? Porque eu estou ouvindo muito, por mais que a gente esteja trabalhando muito, né? Quer queira, quer não, a gente está em outro ritmo em casa, né? Você levanta, você sai, você pega um café, você volta, o ritmo é outro. Como eu vou receber essas pessoas? Quer dizer, além do medo, o ritmo que as pessoas veem, né? Como é que vai ser isso? Né? Os líderes estão se preparando, inclusive isto que eu discuti, né? As empresas estão dando algum tipo de orientação para os líderes, porque efetivamente vai mudar muito e os problemas vão ser muito sérios, né? De adaptação mesmo, né? De adaptação, porque é normal. Sem dizer, né, Malu, no que vai acontecer na maior parte das empresas, de uma mudança, porque o que eu acho que aconteceu também é o seguinte, muitos trabalhos que eram feitos, a gente começou a perceber que eles não precisam mais ser feitos, né? Quer dizer, muita coisa vai deixar de ser feita. Se muita coisa vai deixar de ser feita, será que todas as pessoas vão ficar empregadas? Isso é algo que já está sendo olhado, né? Já está sendo discutido.
E é normal, todas as empresas estão olhando para todas as alternativas que ela tem para enfrentar a crise. E claro que uma dessas alternativas é mexer com pessoas. Então, o que eu imagino? Ao mesmo tempo que a gente identifica tarefas que podem deixar de ser feitas, aparecem outras que precisam ser feitas. Tá? Então, aí o que entra? Entra a flexibilidade e a resiliência de se adaptar a outra atividade e aceitar essa outra atividade e não ficar com apego ao passado, ao que ele fazia, aquilo que a gente vê bastante. Porque hoje nós temos já atividades, né, de controle, atividades de demarcações, de orientações, de conversas. Existe todo um cuidado que está sendo feito e que vai ter que ser intensificado quando as pessoas retornarem 100%, isso vai permanecer. Então, alguém tem que cuidar disso. Então, pode ser que surjam outras demandas de trabalho. E aí, essas pessoas podem ser aproveitadas. Aí vai depender do quanto eu quero fazer outra coisa e me adequar para esse novo, que não é uma vontade minha, não é da minha liderança, nem é da empresa, mas é algo que se apresenta e que eu preciso administrar. E aí entra um pouco daquilo que a gente vê na psicanálise, né? O que eu faço com aquilo que eu tenho no momento? Porque talvez aquilo que eu queira, eu não vou ter. E se eu não vou ter, aí a gente já comentou que você quer falar da próxima live. E o reclamar, onde é que eu vou colocar ele? Será que estão no momento de reclamar? Será que é um momento de exigir, pedir, querer alguma coisa? Ou é um momento de eu olhar para a crise mundial e falar o que eu posso fazer para contribuir para toda a pessoa disso mais rápido e melhor? E, de repente, os meus desejos têm que ficar no momento se ocupando, porque não vai ficar fazendo desejo o tempo todo. Eu presenciei a semana passada uma coisa também interessante, né? Eu fui lá na empresa e aí uma pessoa foi dar tchau para outra. E ela esticou a mão. E a outra pessoa esticou a mão também. Quando as mãos estavam quase se encostando uma na outra, não pode. Ai, também não pode. Ai, desculpa, não sei o que. Eu não sei jeito. Porque eu fiz errado, eu sei que e os dois ficaram assim. Aí a gente deu risada. Imagina, multiplicado por 1.000, 2.000, 3.000 pessoas. Pois é. Não, então, assim, está surpreendido por situações de respeito, né? Você vai dar um pouquinho, pode, você vai ter que afastar. E assim vai, né? Eu acho que tudo isso, e se a gente parar para pensar também, né, Malu, como é que ficam as negociações, por exemplo, né? Como é que ficam as áreas de vendas? Porque se até um tempo atrás, né, a gente falava muito que tinha que... porque no relacionamento a gente consegue muita coisa, né? No olho a gente consegue muita coisa. A gente não vai mais conseguir isso tanto. A gente vai precisar ter muito dados e fatos, né? E do mesmo jeito a liderança com os seus liderados, né? O quanto que a gente vai ter que ter dados, fatos claros para que as pessoas possam se relacionar de uma maneira muito mais direta, muito mais clara. Isso eu acho muito bom, porque vai acabar trazendo uma maior maturidade nas relações. Uma maior maturidade. Na semana passada, eu estava escutando uma pessoa falar, numa das lives também, né? E alguém perguntou como que ele achava, quais as competências que ele achava que era importante para o líder nesse momento. E a pessoa disse assim, olha, não sei, porque ninguém sabe nada do novo, mas a gente está imaginando e inferindo uma série de coisas. Mas ele falou assim, que a única certeza que ele pode dizer nesse momento é que o ser humano vai ter que aprender a lidar com outros seres humanos. De verdade. Porque agora não tem mais o que fazer. E passa por tudo isso que a gente já comentou, né? Então, é o relacionamento, a forma de cumprimentar, a forma de se comunicar, a forma de abordar. Então, se eu não aprender a se relacionar com o outro, eu vou ter muito problema e isso não vai favorecer o trabalho e a nossa produtividade. E é um relacionamento, né, Malu, que não é um relacionamento que a gente vinha tendo até então.
É um novo tipo de relacionamento. É um relacionamento onde a gente tem que tomar como base a confiança, né? Então, assim, eu tenho que confiar em você. Só que para eu confiar em você, você precisa ser alguém confiável também, né? Então, como a gente vai ser confiável e o outro vai confiar? Então, tem uma coisa que eu acho que é sempre fundamental, que é assim, a gente tem que falar e fazer. Não adianta eu falar e não fazer. Este é o momento onde você tem que falar e fazer. Assumir um compromisso, faça, porque senão é a confiança que vai ficar mexida. E se você não for uma pessoa confiável nesse novo momento, que na realidade é um momento bastante diferente, né? Você não consegue, porque não vai dar mais para dar um tapinha nas costas e dizer assim, olha, cara, foi sem querer. Primeiro que você não vai dar tapinha nas costas. E outra, que não vai poder ficar fazendo... Então, assim, as pessoas muito políticas, as pessoas muito... sabe, aquela coisa, não foi bem assim, etc. Eu acho esse jeitinho que a gente tinha... talvez não vá existir tanto, né? Alguém escreveu aqui, deixa eu ver só uma coisa. Temos lido algo sobre comunicação não violenta, acho que isso será fundamental com muita empatia. Com certeza, Silvio, a gente vai precisar ter muita empatia e a comunicação não violenta, porque antes de julgar o outro, você vai precisar perguntar, escuta, o que você quis dizer com isso, né? Qual é o seu objetivo? Por que você está se colocando desse jeito? Qual que é o seu interesse? Qual é o nosso ponto em comum? Então, com certeza, a gente vai ter várias coisas nesse sentido. Uma outra coisa que eu acho que vai aparecer também como uma necessidade muito grande é a questão do controle emocional. Nós, brasileiros e latinos, pelo modelo que a gente sempre se relacionou, de conversar, e abraça, e toma um café, e faz, né, tudo junto e tudo mais, isso vai ter que ser, pelo menos por um período bastante limitado, né? Não vai poder acontecer. E daí, como é que eu faço se de repente é dessa forma que eu crio o meu ambiente favorável de trabalho, se é dessa forma que eu resolvo as minhas questões no trabalho? Eu vou ter que encontrar outras formas de resolver eventualmente situações conflituosas que não é para almoçar e tomando um café que eu vou resolver, quando eu vou poder fazer isso. Então, eu vou ter que sentar e conversar. E aí a gente entra naquela questão da confiança. Eu vou ter que dizer para a pessoa o que eu estou percebendo, o que eu estou sentindo. Eu não vou poder, faz de conta que não aconteceu nada, de tomar um café e fica tudo bem. Porque não vai ter o café para colocar por cima daquilo que aconteceu. Eu vou ter que falar do tema. Eu acho que a gente tem dificuldade, né? Esse faz de conta, né, que não vai dar mais para gente aceitar, né? Não vai dar para fazer, faz de conta que tá tudo bem, faz de conta, não faz de conta mais, né? E é bastante significativo. Então, muita inteligência emocional, muito autoconhecimento para você não jogar para o outro coisas que são suas. E o mais interessante disso tudo é que a gente já vinha falando dessas competências há muito tempo. Não é que elas são competências que agora elas estão sendo faladas, elas já vinham sendo faladas, né? Só que a gente não dava muita bola para isso, porque falava, não, imagina, né? Para que tudo isso? Agora, para que tudo isso está aí? Eu preciso me entender e saber se o outro não me deu a mão, ou se o outro nem me olhou, porque antes a gente achava ruim que o cara nem, que a pessoa, que o líder passava por nós, por exemplo, e não dava a mão e que não cumprimentava. Agora pode ser que ele com a máscara, ele nem te olhe, né? E como é que você vai lidar com a sua carência, né? Com o seu problema de abandono, né? Com o seu medo de rejeição, com o seu medo, com os seus medos, né, pessoal? Porque e não tem nada a ver com o seu chefe, né? E não tem nada a ver com ninguém. Não tem nada a ver com ninguém. Tem a ver simplesmente com que a pessoa não te viu, ela nem está aí, né? Enfim, eu acho que nós vamos ter uma questão, assim, de quais são os nossos medos, né? E vocês sabem que os três principais medos do ser humano são o medo de ser rejeitado, o medo de ser ignorado e o medo de ser humilhado. São esses três grandes medos, né? Assim, isso independentemente de época, independentemente de crise. Então, eu tenho medo de ser ignorado, medo de ser humilhado e medo de ser rejeitado. Veja, só com a utilização da máscara, provavelmente, você vai ter
problemas de rejeição, você vai ter problemas de ser ignorado, né? Não entendi? E problema de ser humilhado, talvez, porque você vai interpretar dessa forma. Isso, porque não você... necessariamente seja, né? Isso, esse é o ponto. Esse que é o ponto, pessoal, quanto que nós vamos interpretar o que o outro, por exemplo, não está reconhecendo a nossa competência, que nem olhou para a gente, que o outro está ignorando e que não está incluindo a gente, que o outro não está nos rejeitando e não gosta de nós. Imagine, se isso já era absolutamente forte, sem nada disso, você imagine como é que vai ficar quando algum líder, por exemplo, te fala assim, olha, você não precisa vir aqui, você pode fazer home office. De repente... Nossa, ele não me quer aqui. Percebe? Então, a gente provavelmente vai voltar para o trabalho, mas com home office. Não sei de que maneira ele vai ser instalado. Nós não temos lei para isso, regra para isso, vamos ter que criar. A toque de caixa. É um tema antigo e o Brasil não está agora assim, com tanto tempo. Mas é algo que vem para ficar. Então, se eu não gosto, eu vou ter que me adaptar. E se eu gosto, eu vou ter que me adaptar de vez em quando. Eu vou ter que ir para a empresa, né? E aí também tem a questão dos escritórios em casa. Então, assim, é funcional o meu escritório? Ele tem o que eu preciso? Eu tenho outras ferramentas? Ou está faltando alguma coisa? Isso que falta, quem que vai me dar? É a empresa? Ou o profissional tem que ter a minha condição de trabalho? Porque hoje eu estou vinculando uma empresa que, teoricamente, como ele está implementando, ela não tem a obrigação de me dar, entre aspas. Só que no futuro, o home office vai ser uma situação normal. Então, talvez para eu me recolocar, trabalhar em outro lugar, eu tenho que ter as condições previamente estabelecidas, como é o caso hoje. A gente cansa de ver anúncios de vaga dizendo vendedor com carro próprio. Agora, se eu implemento a demanda do carro na empresa, eu tenho que dar, porque eu estou implementando. Então, assim, eu acho que a gente pode pensar no momento atual, enquanto condições para o trabalho em casa, mas eu tenho que pensar que amanhã depois essa condição seria para oferecer na minha mão de obra. Isso é um pacote que eu vou ter que fazer uma upgrade que eu tenho que fazer no meu lado profissional. Olha, eu tenho um escritório montado, eu não preciso de nada. Isso é um diferencial. Isso, Malu, eu acho que está colocando uma coisa muito legal. Olha, eu só estou, assim, a Kátia está falando que essa reconstrução da comunicação será um grande aprendizado, a Paula está falando que já estamos desenhando o modelo de trabalho de quem vai para o escritório, a Paula falou que estou trabalhando direto, mas muitos colegas estão no ritmo mais leve, quando a gente estava falando de ritmo. A Maria falou que ela já está estudando neuromarketing para entender como as pessoas mudam. O Fabrício está dizendo que rejeição e ignorar serão 2 pontos fundamentais, pois nessa nova realidade de relacionamento a distância pode ser amplificada, com certeza. Então, legal vocês irem participando, pessoal, e coloquem as suas dúvidas para que a gente e as suas perguntas, para que a gente os seus pontos, para que a gente possa conversar. Mas um ponto aí, Malu, que você está trazendo, eu acho muito legal. Você sabe que eu fui executiva de empresa durante um bom tempo, né? E quando eu resolvi ser consultora, algumas coisas eu fui fazendo. Aliás, eu já fazia antes. Por exemplo, eu sempre tive o meu carro. Eu nunca fiquei com o carro da empresa só. Eu sempre tive o meu carro. Na época, sei lá o que era, acho que era um Chevette, eu nem lembro mais. Mas eu lembro que eu tinha o carro da empresa e o carro meu. Eu sempre tive o meu plano de saúde e o plano de saúde da empresa. Eu sempre tive, na época, o meu computador e o computador da empresa, sabe? Eu nunca fui, e isso me ajudou bastante, porque quando eu decidi sair e ser consultora, na hora que eu saí das empresas, eu não senti a menor dificuldade, porque carro eu tinha, plano de saúde eu tinha, quer dizer, a única coisa que eu ia fazer é pagar meu INSS eu mesma. Eu estou dando um exemplo bem simples, mas pegando o que você falou, Malu, eu acho que está na hora dos profissionais pararem de reclamar, e sim, mas olha, eu não faço isso porque eu não tenho computador. Cara, te vira e compra, né?
sabe? Porque hoje o computador passa a ser algo tão importante quanto, sei lá, televisão, quanto o celular. Então, são coisas que a gente vai precisar mudar um pouco o nosso mindset se a gente quiser continuar sendo empregável. Porque eu não sei o quanto que a gente vai continuar sendo empregado, mas empregável a gente precisa ser. E uma das coisas básicas é assim, poxa, pera um pouquinho, eu estou no mercado, né? Ali eu vou fazer uma entrevista de seleção, porque a entrevista não vai mais ser cara a cara. Cada vez mais o processo seletivo vai ser online, vai ser à distância. Aí, assim, já na entrevista, eu percebo que a pessoa não tem a menor condição. A internet da pessoa não é boa, o computador da pessoa não é bom, ela não tem o programa adequado. Você olha para a pessoa e fala assim, bom, no mínimo, ela não é uma pessoa inovadora, porque ela fica esperando da empresa algo que vem de fora. Isto é um ponto que a gente tem que rever. Então, como é que está a sua internet? Como é que está seu cabeamento? Como é que está seu Wi-Fi? Qual é Sabe, você faz isso para sua Netflix, não é assim? E eu acho muito gozado isso, porque o pessoal, para Netflix, tem tudo. Agora, para ter um bom computador, às vezes acaba não tendo e às vezes acaba não investindo, sabe? E não dá mais, pessoal. A gente vai precisar ter pessoas minimamente equipadas, porque daqui a um pouquinho você vai ser contratado para trabalhar em casa. Como já tem várias empresas que já contratam para trabalhar em casa. Exatamente. E assim, a gente ainda se depara, e essa é uma preocupação de ordem mais social, eu vejo, porque a empresa, ela muda, né? E ficam as pessoas que conseguem entregar aquilo que a empresa precisa ou se adequar. Elas vão sair. De um jeito ou de outro, elas vão sair. Ou porque a empresa vai decidir, ou porque ela não aguenta e ela mesma sai, decide sair. Então, mas eu tive pergunta, por exemplo, nós estamos em casa, vai fazer 90 dias daqui a pouco, né? Já o uso da máscara já é mandatório, pelo menos fez, que já se fala que é mandatório e não é recomendável. E aí, nós, na iminência de voltarmos a trabalhar numa data que não se confirma, que a quarentena foi estendida, eu recebi uma pergunta de um funcionário dizendo assim, mas se eu pode entrar na máscara da empresa, como é que eu faço? A empresa está oferecendo um kit de máscara para os funcionários. Como que eu pego o meu kit? Então, assim, eu pergunta, porque eu não entendi, né? Porque assim, você já não tem a sua máscara? Você precisa da máscara da empresa para entrar na empresa. Então, nós estamos falando de uma máscara. De uma máscara que custa 5, 10 reais. As sofisticadas custam 10. E aí nós temos que pensar em computador, mesa, em cadeira, em internet. Então, Fátima, o que vai acontecer com essas pessoas que têm esse tipo de pensamento? E aí, né, Malu, é a tal história. Quanto mais eu estou acostumado com uma empresa que me dá tudo, mais eu acho que isso vai continuar acontecendo. E não vai. Tá? E não vai. E por quê? Porque vai se passar por uma baita recessão, não vai ter jeito. Quer dizer, esta recessão, por isso que eu fico muito preocupada de não ver os líderes preocupados com isso. Porque esta recessão está aí, né? E a gente vai aprender muito com ela. Assim, eu continuo dizendo que tudo que acontece é para o bem e tudo que acontece é para a gente aprender. Só que está na hora de aprender, né? Quer dizer, nós vamos ter que ter um outro jeito de lidar com tudo. Então, é desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir. Então, como é que é isso? É o que você estava falando antes, a questão dos desejos, né? E a questão das reclamações. Nós vamos fazer, eu vou fazer, acho que uma live, agora cada vez está ficando mais claro, que eu preciso fazer uma live sobre reclamação na próxima quinta-feira. Porque é isso mesmo, né? Ok, o meu desejo o que você vai fazer para conseguir chegar nesse desejo? E, entre outras coisas, um dos pontos fundamentais é
quais são as competências que você está, neste momento, adquirindo, para você se preparar para isso tudo que vai acontecer. Mas como que você está adquirindo novas competências se às vezes você não tem recursos básicos para isso? E você deve estar falando assim, poxa, mas espera um pouco. A pessoa pode não ter dinheiro para isso. É verdade, é verdade. E esse eu acho o maior problema. Então, como que nós vamos ajudar as pessoas que querem e não podem, né? Não tem acesso. E não tem acesso, porque este eu acho que é um problema, né? A pessoa que não tem condições de ter acesso a um computador e não pode fazer um curso online, nem gratuito. A pessoa que não tem com quem conversar para isso. Agora, pessoal, precisa ver o quanto que isto é verdadeiro e o quanto que isso também não é uma desculpa para que não... Porque, assim, se for para jogar videogame, vai ter um amigo que tem um computador e que joga videogame. Eu acho que é um pouco isso para ver, sabe? Será que eu não tenho formas de buscar? Porque esse é um momento que vai exigir muitas adaptações nossas, né? E muita criatividade, né? Então, eu vou ter que pensar em formas novas de conseguir aquilo que eu preciso. E talvez o modelo tradicional, o modelo que eu conheço, ele não vai servir, e eu vou ter que descobrir outras formas, né? E aí entra eu conseguir minimamente ler e me inteirar das coisas que estão acontecendo no mundo, porque hoje a gente tem que falar mundo, porque a gente é influenciado pelo que acontece lá fora. Então, não adianta eu falar, não, aqui no Brasil é X. Não é. O vírus é uma prova de que nos contaminou e vem de fora. Então, assim, não tem mais isso aqui não sei, isso daqui não importa, assim, né? E nós vamos ter que olhar para tudo isso e ver o que eu tenho e o que eu não tenho. Se eu quero me ter isso ou não, ou se eu quero fazer pastel e vender na feira, porque talvez eu não precise de muita coisa, entendeu? E tá tudo certo se eu fizer isso também, né? Tudo certo. Porque eu não sou obrigada a querer lidar com essa dificuldade ou readequação que nós vamos ter que passar. Se for essa a minha decisão e eu me propuser a fazer outra coisa que para mim é mais fácil, é mais tranquila de me adaptar, e por ser feliz assim, tá ótimo, né? Não existe o certo ou errado, existe aquilo que é adequado para cada pessoa. Cada um dá conta de fazer. E tem uma coisa aí que eu estava vendo hoje, né? Recebi também um material muito interessante, que é o seguinte: hoje você é empregável no mundo. Hoje você não precisa estar em Nova York para fazer um trabalho para uma empresa de Nova York. Hoje você pode estar no Brasil para fazer um trabalho para alguém que está na Indonésia, e daí vai, quer dizer, isso já existia, mas a partir do momento que o home office se instala de uma maneira mundial e global, você é uma pessoa empregável para qualquer lugar. E aí tem dois lados, né? Tanto das empresas quanto das pessoas. Das empresas que vão precisar cuidar muito dos seus talentos, porque o seu talento pode ser roubado por qualquer empresa de qualquer nacionalidade. E, por outro lado, se você minimamente não consegue nem entender como isso funciona, dificilmente você vai ser visto, né? Por uma empresa de fora. Veja, eu não estou falando em cargos de gerência, diretoria só. Eu estou falando em cargos básicos. Você pode trabalhar numa empresa com um cargo absolutamente operacional na sua casa e a empresa ficar no México, ficar na Argentina, ficar em qualquer lugar. Só que para isso, minimamente, você tem que ter condições de saber colocar o seu currículo em vários idiomas, no mínimo em inglês e espanhol, e falar o mínimo dessas línguas, não precisa nem falar, mas pelo menos ler. Agora, gente, desculpa, né? Tudo que está acontecendo, live é inglês, tudo é inglês, né? É impressionante. A gente precisa ter um outro idioma paralelo, porque a gente está utilizando mesmo. Então, quer queira, quer não, comece a saber. Se você está num joguinho, o joguinho não é inglês o tempo todo, então só que lá você sabe ler, então começa a trabalhar a tua cabeça para expandir isso. Como é que eu faço para ser uma pessoa empregável? E para ser empregável, que tipo de competência eu preciso ter? E as empresas, como eu faço para reter os meus talentos? Porque as pessoas medíocres vai ter de monte,
né? Medíocre, quando falo, são pessoas na média. Agora, talentos vão ser difíceis, né? E cada vez vai ficar... quem é talento hoje, de verdade, ele se adequa, se reinventa mais facilmente. Então, ele continua sendo atrativo, né? Quem não é, tem dificuldade, demora mais. Então, aí a briga, né, pelos talentos, ela vai ficar mais forte, que é o que você falou. Até pela crise, pela recessão, de repente, a empresa pode ter pessoas em qualquer lugar do mundo fazendo trabalhos para ela e contratar localmente, porque tem aí toda aquela questão que a gente sabe da legislação trabalhista. E nesse quesito, a gente leva a pior, porque nós somos o país do mundo, o único país do mundo que tem uma taxa tributária que inviabiliza as contratações formais. Né? Então, se eu quiser fazer um trabalho para outras empresas, talvez nem seja uma contratação formal. Eu vou ter que ter compensador de serviços, e aí eu tenho que ter outras competências também, inclusive a de negociação para vender o meu trabalho, negociar o meu prazo de entrega e tudo mais. Então, a gente vai passar por o vírus, ele só é um pedacinho da revolução que nós vamos viver na questão do trabalho, né? Em outras áreas da vida também, mas no trabalho principalmente. Porque a gente tinha muito o mito de que eu preciso me reunir com as pessoas para fazer um trabalho. Se as pessoas estão sentadas em lugares diferentes, salvo multinacionais, que já tinham equipes que a gente chama de cross-functional, né? A gente estava mais acostumado. Mas isso era uma minoria. Agora eu acredito que isso vai aumentar muito, porque viagem não pode rolar, porque tem o curso e tal, e porque principalmente está dependendo se é possível fazer a distância. Então, se é possível fazer a distância, talvez isso não volte no mesmo volume que era antes. E aí eu vou ter que trabalhar de maneira diferente. E aí, a comunicação passa a ser importante também, porque eu vou estar me comunicando sem ver a pessoa. Se eu um número grande de pessoas, talvez a câmera não vou poder ligar, porque dificulta a internet. E aí eu não vejo a pessoa mesmo, nem de máscara. Aí a gente vai começar a achar que de máscara já está bom demais, né? Via online, então, assim, a gente vai... O que vem de mudança pela frente, ao meu ver, é uma avalanche muito grande e vai colocar o ser humano, de modo geral, em todos os quesitos. Não é pouca mudança que vem por aí. E eu tenho que lidar com as minhas e eu tenho que lidar com a do outro também, né? Porque quando a gente fala de mudança, alguém está passando por uma mudança, uma empresa, um segmento, ou uma área, né? Um país. Então, você vive aquele momento, mas você volta para a sua situação normal, para a sua zona de conforto. Só que agora está todo mundo passando pela mesma mudança ao mesmo tempo, então não tem para onde fugir. Exatamente. Eu não tenho fuga. Eu vejo assim algumas coisas, né? Acho que duas coisas que eu queria colocar. Uma delas é a possibilidade de você escolher morar, por exemplo, fora da cidade grande, né? Você não vai precisar mais morar num apartamento pequeno no centro da cidade, você vai poder morar em locais absolutamente diferentes, porque você vai ter home office, desde que tenha uma boa internet, você vai poder morar aonde você quiser, né? O que é uma coisa boa, né? Se a gente parar para pensar, de repente a gente vai ficar mais em contato com a natureza. Agora, se eu valorizo a natureza, isso vai ser muito bom. Se eu não valorizo, eu não vou tirar proveito. Então, olha que interessante que vão ser as coisas, pessoal. Dependendo do meu olhar, eu vou poder valorizar algumas coisas ou não. Então, antes, o que se valorizava de ficar perto do trabalho e morar perto do trabalho, talvez mude um pouco e a gente passe a valorizar, ficar mais distante do trabalho, mas de um jeito que a gente esteja mais próximo à natureza. E isso vai fazer com que escolas se desloquem. Veja o que acontece em termos de movimento de cidade. Então, eu posso ter escolas fantásticas no interior, né? Já tem.
mas as escolas renomadas, faculdades, universidades cada vez mais renomadas, saindo do centro nervoso, né, da cidade, das grandes cidades, e indo cada vez mais para as cidades do interior, e tendo mais valor exatamente por conta dessa história. Então, olha como é importante isso. E outra coisa que eu queria comentar, Malu, não sei se você concorda, não necessariamente as pessoas demonstram que não estão bem do mesmo jeito. Às vezes, as pessoas demonstram que elas não estão bem dando muita risada. Ou às vezes até falando muito. E a sensibilidade do líder para entender isso vai ter que ser muito, 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 muito grande. Porque a partir do momento que eu acredito que as pessoas se coloquem do jeito que eu quero, que elas venham para mim e falem assim, olha, eu preciso te dizer que eu não estou bem, né? Não é assim, as pessoas não fazem isso. As pessoas muitas vezes não estão bem e têm um comportamento exatamente oposto a isso. E se você, líder, não estiver preparado, e quando eu falo líder, eu falo pai, mãe, né? Eu falo qualquer pessoa que está em casa, irmão, irmã, porque às vezes está vendo o teu irmão, está vendo o teu filho, está vendo tua filha, que ela está dando gargalhadas no telefone e você fala, puxa, olha como ela está bem. E talvez é exatamente o contrário, né? Então, eu acho que o quanto que é sério a gente observar essas mudanças de comportamento dos nossos liderados e nos nossos familiares, pessoal, porque assim, uma coisa é você ficar 1 semana, 2 semanas, 3 semanas dentro de casa, outra coisa é você ficar 3 meses dentro de casa. E aí tem a questão também que a gente até já viu médicos falando, e aí eu acho importante, e até recomendo quem tem essa possibilidade, de trazer médicos para falar, de explicar, de mostrar quais são os sinais de que eu não estou bem, e que eu às vezes nem consigo reconhecer porque eu não conheço. Né? Então eu posso comer demais, eu posso dormir demais, eu posso não comer, eu posso aumentar a quantidade de bebida alcoólica que eu uso, ou começar a beber, ou cigarro. Enfim, a gente vai ter uma fuga para aquilo que não está funcionando bem dentro de nós. E essa fuga é importante que eu consiga identificar que isso é um desvio por conta do momento que eu estou vivendo e cuidar exatamente da causa. Porque isso só tende a aumentar. E se a gente ficar mais 1 mês em casa, ou mais 2, não sei, ou se a gente depois voltar gradativamente, essa situação permanece, a situação do lazer, ela vai continuar sendo restrita, e daí isso se prolonga. Então, se eu não estiver bem, o meu mal-estar também vai aumentando. E aí eu volto para o trabalho com tudo isso que a gente comentou no início da live, que serão as novas situações. E aí eu posso dar conta, eu posso realmente estar num nível de estresse alto, no burnout, que fica doente e afastado. Então, assim, é um preço para a gente ficar doente que a gente vai dar se a gente não se cuidar, né? Malu, bom, nós temos só 30 segundos agora para finalizar. Então, pessoal, olha, obrigada pela participação. Coloquem as suas perguntas, tanto no Insta quanto no Face, né? E não esqueçam de continuar participando. Todo domingo a gente vai conversar com vocês. Fora isso, não esqueçam que quinta, sexta e sábado nós temos questões aí. Quinta, live, sexta, live, sábado, treinamento online. Tá bom o curso? Gente, manda os comentários, as coisas que a gente trazer aqui para conversar, que eu acho que é super interessante a gente abordar aquilo que também as pessoas estão pensando, e não só nós, né? Isso mesmo, pessoal. Então, por favor, o Insta já terminou, tá? Depois a gente fecha aqui, mas a gente pode continuar fechando aqui no Face, tá? Então, pessoal, por favor, principalmente aqui no Face, vocês coloquem as suas perguntas. Ainda se alguém quiser colocar alguma pergunta, nós estamos aqui, podemos responder. Mas caso vocês não queiram, podem perguntar e, por favor, coloquem temas que vocês queiram que nós falemos daqui para frente. Isso vai ser muito legal. Tudo bem? Alguma pergunta, pessoal, vocês querem fazer aqui do Face? Acho que do Face está todo mundo quieto. Está todo mundo quieto, né?
Está todo mundo pensando. Às vezes, tudo isso que a gente fala, né, acaba mexendo muito, porque deixa as pessoas pensarem um pouco, né? Gente, aborda alguma coisa que a pessoa não tinha imaginado e passa a pensar. Então, acho que nós já fizemos um pouquinho, né, já demos um pouquinho de colaboração para essa pessoa, para ela começar a pensar antecipadamente sobre coisas que vão surgir, né? Com certeza, com certeza. Gente, então um beijo grande para vocês, que vocês continuem se cuidando, né? Ficando dentro de casa, cuidando da sua família, cuidando da sua saúde mental, emocional, física e espiritual, para que a gente possa lidar com isso da forma mais tranquila possível. Tá bom? Isso aí. Gente, um beijo. Obrigada, uma boa semana para vocês, se cuidem muito e até a próxima. Beijo, até mais. Tchau, tchau. Tchau, Malu. Tchau, Fátima. Beijo. Beijo.